Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula é para a gente fazer a correção, né, do estudo dirigido que nós dinamizamos semana passada, e a gente também vai fazer algumas pontuações que são necessárias e importantes sobre os benefícios da atividade física para a melhoria da qualidade de vida e da saúde da população. Iniciando aqui, né, a gente percebe já uma recomendação da Organização Mundial de Saúde falando dos benefícios da prática regular do exercício físico, que vai muito além do controle do peso. Doenças como hipertensão, diabetes, colesterol são alguns dos fatores de riscos que podem ser controlados através dos exercícios. E todas essas atividades, elas, é, todas essas doenças, aliás, são doenças que agravam, né, que desembocam em infartos, em doenças do coração, ok? Então, a prática regular de atividade física ela é fundamental para minimizar o risco e o desenvolvimento dessas doenças crônicas degenerativas. 30 minutos por dia já trazem alguns benefícios para a saúde, mas o ideal na faixa etária de vocês, né, é que seja de 1 hora por dia, 60 minutos por dia, durante 5 dias por semana, como vocês verão aqui. Na primeira pergunta, né, que eu faço para vocês, eu pergunto por que não praticar atividade física regularmente é tão prejudicial à saúde. Então, Guedes 95 aponta em seus estudos, né, que o aumento das taxas de diabetes, o aparecimento de doenças cardíacas, é, os riscos de infarto, as doenças coronárias, câncer, são sedentarismo, obesidade, são hábitos, né, que podem ser combatidos com a prática da atividade física. A falta de atividade física proporciona tudo isso aí. Então, nesse estudo de Guedes, é que vocês deveriam, né, terem fundamentado a resposta de vocês sobre o assunto. Aqui no lado direito da tela, nesse gráficozinho aí, sobre faixa etária, aliás, sobre a atividade física da população brasileira por faixa etária, vocês percebem que à medida que nós envelhecemos, nós não praticamos atividade física, vamos deixando de praticar, né? Indo aí da faixa etária de 15 a 19 anos, numa percentual de 32,7%, chegando a 64,4% da população acima de 65 anos de idade que não praticam atividade física. Uma outra pesquisa publicada pela Organização Mundial de Saúde, que fez um estudo comparativo sobre a prática de atividade física entre os jovens, né, aqui no Brasil demonstrou os seguintes dados que nos deixam aliás, nos deixa muito preocupados. Então, em cada 10 jovens entre 11 e 17 anos, apenas 8,1% desses jovens, 81% desses jovens, não fazem atividade física como recomenda a Organização Mundial de Saúde. E o que é que recomenda a Organização Mundial de Saúde? Pelo menos 60 minutos, 5 vezes por semana, de atividade, né, para o jovem na faixa etária de vocês. Quando nós comparamos esse estudo dividimos ele por sexo entre meninos e meninas, é mais preocupante ainda, porque 78% dos homens não seguem a recomendação da OMS. Já entre as mulheres, esse percentual vai para 89,4% que não seguem as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Quando comparado o Brasil ao mundo e à América Latina, vocês percebem aí que os meninos estão acima da média mundial e abaixo da média da América Latina. Já o público feminino está acima de todas as médias, né? Acima da média do mundo e acima da média da América Latina com relação à prática regular de atividade física, conforme recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Para saberem mais sobre esse estudo, né, sobre essa pesquisa, acessem esse link aí abaixo. Na questão 2, eu perguntei a vocês como é que a prática regular de atividade física pode reduzir os índices de mortalidade por doenças do coração. Então, nesse slide vocês percebem, né, o quanto é importante a atividade física para a manutenção da saúde do nosso coração, pois a cada dia os números, né, os indicadores de saúde com relação às mortes por doenças cardiovasculares têm aumentado. Isso está muito alinhado
prática de atividade física irregular, né? Ou seja, a inatividade física, como também a alimentação inadequada. Então, o exercício físico ele pode prevenir essas doenças, né? Ou seja, você não vai desenvolver, e também como ajuda no tratamento já dessas doenças, certo? Então, praticar atividade física reduz consideravelmente a taxa de mortalidade de pessoas por doenças do coração, como vocês podem ver aí no que foi demonstrado, inclusive nesse estudo aí norte-americano, né, com dados entre adolescentes e pessoas adultas depois de 40 anos. Se quiserem saber mais sobre o estudo, é só acessar esse endereço eletrônico aí que está aqui ao lado, que vocês tirarão todas as suas dúvidas com relação aos benefícios da atividade física na prevenção de doenças cardiovasculares. E quais são os benefícios da atividade física para diabetes, para o combate à diabetes, ou como a atividade física pode ajudar a prevenir o surgimento da diabetes, ou até mesmo ajudar no tratamento, né, dessa doença. Então, o que é diabetes? Gente, a diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina pelo nosso organismo. O que é a insulina? É o hormônio que regula as taxas de glicose no sangue. E a glicose é o que garante energia para o funcionamento do nosso corpo. São vários os estudos epidemiológicos, né, que demonstram claramente que a prática regular de atividade física é muito eficaz para a prevenção do controle da diabetes tipo 2. Então, praticar atividade física regularmente tem demonstrado diminuir o risco de desenvolver diabetes, tanto em homens como em mulheres, independente da história familiar, do peso e de outros fatores de risco cardiovascular, como ser fumante ou ser hipertenso. Então, por que a prática de atividade física regular, né, previne a diabetes? Porque, primeiro, ajuda a diminuir os níveis de glicose no sangue. Como nós vimos no slide anterior, glicose é o que fornece energia para o nosso corpo se movimentar. Então, quanto mais eu pratico, quanto mais eu me movimento, de mais energia eu preciso. Então, de mais glicose eu vou precisar. Então, de tanto eu gastar glicose, a minha taxa de glicose vai cair. Segundo, a prática de exercício estimula a produção de insulina. Como eu falei anteriormente, a insulina é o hormôniozinho que destrói as moléculas de glicose. Terceiro, aumenta a sensibilidade celular à insulina, ou seja, a célula fica mais sensível a receber as moléculas de insulina para destruir as taxas de glicose, né? Para destruir as moléculas de glicose. E por último, diminui a gordura corporal, que está muito relacionada à diabetes do tipo 2. Então vocês observam aí os números do lado esquerdo, os números da diabetes, né? Se referem ao mundo. E aqui do lado direito se refere a diabetes no Brasil. Isso são pessoas que têm diabetes diagnosticada, que recebem tratamento médico. Então, 7,7% da população brasileira, 7,7% da população brasileira é diagnosticada como diabética. Certo? E isso, gente, o que é que significa dizer isso? Que a cada 100 pessoas, quase 8 pessoas, 7,7 pessoas têm diabetes. Nesse período aí do estudo feito aqui no Brasil, de 2006 a 2018, houve um aumento de 40% do número de diabéticos em nosso país. E isso está muito relacionado à alimentação inadequada e à falta de atividade física. Com relação às doenças cardiorrespiratórias, alguns estudos, ainda não muitos, mas alguns estudos já indicam que a atividade cardiorrespiratória, né, exigida durante a atividade física causam a expansão do nosso pulmão, o aumento da nossa caixa torácica, o aumento da expansão pulmonar, né, o aumento do pulmão, que faz com que a gente tenha uma melhor captação de oxigênio e esse oxigênio vá para o sangue, para o nosso organismo. E isso auxilia a convivência com doenças como asma e bronquite, dentre outras, certo? Alguns estudos já nos levam a crer que a atividade física vai fazer com que as pessoas que têm esse tipo de doença melhorem nas suas patologias. Então, para entender melhor e para a gente resumir tudo o que eu falei, quais são os efeitos do exercício físico no nosso organismo? Como é que age?
Então, assim, para eu gastar energia, para eu me movimentar, eu preciso de oxigênio, de glicogênio. O glicogênio, né, é o que me dá energia para o meu movimento. E o glicogênio é formado por uma molécula de glicose e outra de oxigênio. Então, assim, como é que acontece? Quem que me fornece oxigênio? Os pulmões. Através dos pulmões, né, eu capto pelo meu sistema respiratório e os meus pulmões fornecem oxigênio para o meu sangue. O meu coração é quem bombeia o sangue rico em oxigênio aos músculos. E os músculos eles utilizam o oxigênio para queimar todo o combustível, né, para a produção de energia, certo? Para que a gente consiga se movimentar. Então, quanto mais eu treino, maior é a minha capacidade pulmonar. Ela vai se expandindo, ela vai melhorando. Então, se a cada respiração eu trago mais oxigênio, eu tenho uma capacidade melhor de absorver oxigênio, então eu mando mais oxigênio para o meu sangue e, consequentemente, o meu coração vai bombear mais sangue rico em oxigênio para os músculos. E, por último, o meu músculo vai ter muito mais capacidade para queimar essa energia. Então, os pulmões podem receber mais ar e difundir mais oxigênio ao sangue à medida que eu treino. O meu coração aumenta de tamanho e isso não é prejudicial à saúde. Então, ele pode bombear mais sangue por batimento para o nosso corpo e bate mais lentamente em repouso ou durante o exercício. Ou seja, se eu colocar vocês para treinarem, levantarem aí, fazer um treino, vocês vão perceber que com 5, 10 minutos, dependendo da intensidade, o meu coração vai estar quase pulando pela boca. Mas à medida que eu praticar, esse cansaço vai ficar mais tardiamente. Ou seja, o meu coração ele vai bater mais lentamente também durante o exercício, por conta do meu nível de condicionamento cardiorrespiratório. E por último, os músculos, né, que estão cheios de sangue muito bem oxigenado, vão adquirir um tônus e pode queimar mais combustível, especialmente gordura, durante o exercício. Então, o efeito do exercício físico no nosso organismo está aí explicitado nessa imagem de uma forma bem prática e bem simples. Com relação aos benefícios da atividade física para o câncer, né, a questão 3 pergunta, né, fala como é que é a atividade física. Eu pergunto a vocês se vocês acreditam que ser fisicamente ativo é uma das formas de prevenir o câncer. Alguns estudos aí demonstrados, né, falam exatamente disso. Então vocês podem utilizar esse slide como justificativa da resposta de vocês. Então, fundações de financiamento à pesquisa contra o câncer, né, institutos de pesquisa do câncer, né, indicam que a prática de atividade física pode ser uma das formas de prevenir o câncer em vários tipos deles, certo? Então, como está bem descrito aí, a atividade física ela promove o equilíbrio dos níveis de hormônio no nosso organismo, reduz o tempo de trânsito gastrointestinal, ou seja, o tempo de quando a gente absorve a alimentação até quando ela é excretada, né? Fortalece as defesas do corpo e ajuda a manter o peso corporal adequado. Então, com uma atividade física que promove todos esses benefícios, então ela contribui de forma significativa para prevenir os cânceres de intestino, do colo do útero, câncer de mama, dentre outros, certo? Então, a atividade física também ajuda muito no combate, né, a alguns tipos de câncer por conta dos seus benefícios. E para o cérebro, a nossa atividade física também traz muitos benefícios para ele, né? Então, a atividade física e as doenças mentais. É o que eu quis saber na questão 4, quando eu pergunto a vocês quais são os benefícios. Peço para vocês relacionar quais são os benefícios que a prática regular de atividade física pode proporcionar para o nosso cérebro. Então, várias pesquisas realizadas, né, inclusive em estudos da área da psicologia, mostram que a prática regular de atividade física promove, dentre muitos outros benefícios que nós já falamos, o combate à depressão, a capacidade de concentração e com isso melhora os níveis de aprendizagem, prevenção de demências, que são os esquecimentos já na idade mais avançada, quando a gente já está ficando mais velho,
Atenua nos efeitos do envelhecimento, né? A aparência física realmente tem um grande impacto, melhora a memória e estimula a capacidade de tomada de decisão, porque também melhora a capacidade de concentração, como eu já falei. Então, esses são apenas alguns dos benefícios que a atividade física pode proporcionar para nosso cérebro, para nossa mente. Então, por último, eu trouxe para vocês, né, os padrões de mortalidade da população mundial. Né? Em todo o mundo, a principal causa de morte está atribuída às doenças cardiovasculares, às doenças do coração, seguida por doenças infecciosas e cânceres. Então, a gente viu ao longo da nossa aula os benefícios que a atividade física pode promover para combater as doenças cardíacas, as doenças infecciosas e os cânceres. Então, vocês observam aí nesse gráfico ao lado as causas de mortalidade da população no mundo por sexo, divergindo as pessoas do sexo feminino e as pessoas do sexo masculino. Então, vocês observam que as doenças cardíacas estão em disparada em percentual de mortes, né, à frente de todas as outras doenças, entre os homens e entre as mulheres. E por incrível que pareça, gente, somente entre os homens, somente as doenças cardiovasculares, os homens morrem mais do que as mulheres. Em todos os outros agravos, as mulheres morrem mais do que os homens, inclusive de acidentes. Né? Então vocês podem perceber aí. Então, gente, praticar exercícios físicos regularmente vai lhe ajudar a mudar o seu corpo, mudar a sua mente e mudar a sua atitude. Se quiserem mais saber sobre o assunto que nós estudamos, acessem os links aí disponibilizados, que lá tem um conteúdo excelente para que vocês possam melhorar o aprendizado de vocês sobre o tema.